Olá, esse é o Mestrado Profissional em Ensino de Geografia. Meu nome é Fernando Braga e, junto com o professor Leandro Aguiar e Souza, ministramos o curso Métodos de Pesquisa Aplicados ao Ensino de Geografia. Essa é a aula 2, intitulada Geografia na BNCC, Concepções, Atores e Métodos. Vamos começar? Vou passar primeiro aqui pelos objetivos da nossa aula, 3 objetivos básicos. Vamos ler juntos. A ideia aqui é iniciar nivelando o conhecimento sobre o conteúdo e a estrutura da chamada Base Nacional Comum Curricular. É um documento que está disponibilizado nos anexos dessa aula e que pode ser consultado. Apresentar as concepções que vão orientar a proposição desses componentes curriculares, competências e habilidades das ciências humanas, né, vai ser o enfoque aqui principal, e particularmente, algumas etapas dessa aula, a gente vai tratar especificamente da geografia. Problematizar os limites e potencialidades da atual proposição, considerando as concepções de educação e os atores envolvidos. Vale dizer que essa aula ela está profundamente conectada com a próxima. Aqui eu vou me preocupar em fazer uma exposição da BNCC, e a próxima aula, sim, eu vou entrar em críticas ao documento. Então, nesse momento, eu vou ser mais expositivo, descritivo, né, para que a gente possa nivelar esse entendimento, mergulhar um pouco no documento, na sua estrutura, nas suas características, nas suas proposições, e eu vou deixar para a próxima aula fazer efetivamente uma crítica desse documento, levantar alguns aspectos que alguns autores trabalham, de limitações, de fragilidades, que evidentemente esse documento possui. Tá, então, a referência da Base Nacional Comum, ela foi publicada em 2017, vai estar disponível no material de consulta do nosso curso, mas também é fácil fazer o download dessa base, né? Basta escrever o nome dela mesmo no browser do navegador, que ela está disponível no site do Ministério da Educação, um documento de acesso público, tá ok? Então ela vai ser a nossa referência para essa aula. Então vamos pensar aqui em algumas questões centrais para a gente mergulhar nesse documento, o que vale a pena fazer de pergunta no âmbito da nossa disciplina a respeito desse documento. Primeiro, pensar um pouco sobre a questão da base legal e, como vou detalhar o documento em si, ele apresenta também um conjunto de argumentos favoráveis à sua própria existência, ou, melhor dizendo, a criação de uma base comum. Vale se questionar também, o documento tenta enfrentar essa questão, se em um país do tamanho do Brasil, essa base efetivamente é necessária ou mesmo é desejável. E aí há alguns argumentos também nessa direção. Se é possível também delimitar com clareza quais são os fundamentos pedagógicos da Base Nacional e as motivações para as escolhas realizadas na sua elaboração. Essa é uma pergunta importante que acredito vai perpassar as duas aulas. E mais do ponto de vista descritivo, qual que é a estrutura básica da BNCC, como essa estrutura funciona de forma geral, mas especificamente para ciências humanas e geografia, e indo no ponto final da análise do documento, como que podemos interpretar as competências e habilidades que são a parte essencial desse documento de orientações. Então, eu vou começar, antes de falar da legislação especificamente, e no princípio fundamental, né, na razão primordial da existência da BNCC, argumentado no documento e que busca ser também um reflexo da legislação, que é a ideia de garantir aprendizagens essenciais. O documento argumenta nesse sentido e se propõe ser esse instrumento que direciona para todo o país a possibilidade dos estudantes obterem aprendizagens essenciais, com 4 desdobramentos fundamentais. Então, garantir aprendizagens essenciais. Primeiro, para o desenvolvimento da educação básica, de forma que todos os estudantes, em qualquer lugar do país, possam
ter garantido que um rol determinado de conteúdos considerados pelos especialistas que elaboraram o documento e que reflete, em alguma medida, as próprias políticas do Ministério da Educação, os debates públicos, as resoluções do Conselho Nacional de Educação, ou seja, todo esse arcabouço de regulamentações e também na perspectiva dos órgãos que fazem a gestão da educação nacional, que a aprendizagem que deve existir para toda a população brasileira, ela deveria ter elementos essenciais, deveria ter um conjunto de componentes que, apesar das diversidades, eles têm que ser repassados ou melhor, adquiridos por toda a população brasileira. A BNCC também se propõe cumprir o Plano Nacional de Educação, que é uma legislação específica que estabelece metas e objetivos para o desenvolvimento contínuo da educação no Brasil. Então, é uma legislação e ela funciona como uma espécie de planejamento estratégico para a Política Nacional de Educação e, evidentemente, dentro dela está previsto também, em atendimento a todo o arcabouço legal, a existência e a disponibilização para todas as redes de ensino de uma base comum. Ela também se propõe a constituir uma base de orientações que trabalham princípios éticos, uma consciência política, que trabalham também princípios estéticos e dialogando com a perspectiva, né, da previsão constitucional de uma formação humana integral a ser desenvolvida dentro dos sistemas de educação, e que, no fim, também, né, buscam constituir uma sociedade justa, democrática, inclusive. Então, é também uma defesa da existência desse documento comum. E, finalmente, o elemento fundamental que organizou a própria estrutura do documento, que ele está sendo proposto como uma base para os currículos, trabalhando com essa perspectiva do desenvolvimento de competências. E aí tem uma definição de competência que é do próprio documento, que seria uma mobilização de conhecimentos, então a competência é um conjunto de conceitos e procedimentos, e de habilidades. E as habilidades, elas reuniriam práticas, né, práticas cognitivas, posturas e posturas socioemocionais também. Então, conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para desenvolver a vida cotidiana, sendo capaz de resolver demandas complexas da vida, exercer a cidadania de forma plena e ingressar também com qualidade no mundo do trabalho. Então, existem um conjunto de 10 competências gerais que estão propostas na BNCC, e aqui ainda não entrando nas áreas do conhecimento especificamente, tampouco nas disciplinas. É um conjunto de 10 competências que devem ser orientadoras para o desenvolvimento particular de cada área do conhecimento e depois também, né, os desenvolvimentos específicos dos currículos regionais e locais. Então, vou passar bem rapidamente aqui por elas e já destacar o seguinte: tanto as habilidades como as competências, elas se utilizam muito dessa construção textual baseada em verbos, já para fazer a conexão entre o aprendizado, entre adquirir o conhecimento e mobilizar em algum tipo de ação. Então, todas... Aqui está simplificado o texto, né? No documento geral vocês podem conferir o texto completo, eu simplifiquei aqui por conta de visualização, mas, né, mantendo aqui o recado geral. Então, começa com a ideia de saber utilizar conhecimentos que foram historicamente constituídos, né, construídos, e valorizar esses conhecimentos também. Um segundo ponto que é fundamental para a discussão do papel da escola, que é ser exercitado no uso do método científico para investigar, resolver problemas e criar soluções. Então, privilegiar as abordagens próprias das ciências, né? Mesmo valorizando outras dinâmicas, outras formas de conhecimento.
Valorizar também manifestações artísticas e culturais e entender que elas são diversas. Conhecer e saber utilizar diferentes linguagens para fluir no processo de comunicação. Um ponto também que é importante dentro da BNCC, a ideia de fazer o uso das tecnologias, compreender as tecnologias, utilizar as tecnologias e, no fim, até criar, né, ser capaz de criar tecnologias para comunicação, acesso e disseminação de informações, e também valorizando esse aspecto importante aí, que é o protagonismo, tanto das crianças como dos jovens, né, no percurso da educação básica. Mais outros 5 competências gerais, a questão de valorização da diversidade e, ao valorizar a diversidade, ser capaz de se apropriar de diferentes conhecimentos e experiências, a questão da argumentação, da capacidade de formular ideias, negociar, fazer debates, defender pontos de vista e ser capaz de tomar decisões. Dentro do contexto da educação integral, né? Aprender a se conhecer, aprender a se apreciar e cuidar, né, da saúde física e emocional, a questão do respeito ao outro, né, exercício da empatia, do diálogo, saber resolver conflitos de forma não violenta, estabelecer cooperação com outros indivíduos e grupos, agir com autonomia, agir com responsabilidade, ter flexibilidade, saber ser resiliente, aprender a ter determinação. Então, como pode ser visto, passa para além da perspectiva apenas de adquirir os conteúdos básicos das ciências. A BNCC se propõe a não ser conteudista, mas a fazer todo esse percurso que passa pela educação, que passa pela discussão da educação integral, na perspectiva de adquirir essas competências que tanto se relacionam à aquisição do conhecimento e saber utilizar o conhecimento científico e o método científico, mas também agregar ao dia a dia da sala de aula, das experiências escolares, todo esse outro conjunto de competências que passa pelo desenvolvimento de habilidades socioemocionais, pela capacidade de conhecer, respeitar, valorizar e conviver pacificamente com o outro. Bom, entrando então na questão da legislação, cabe considerar o seguinte: o primeiro fundamento para a elaboração da BNCC é a própria Constituição Federal. No artigo 210, a gente observa o seguinte texto: a necessidade de fixar conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Então, a primeira proposição da existência de uma base comum está baseada nessa afirmação aqui, né, da necessidade de fixar conteúdos mínimos. E primeiro aqui só fala do ensino fundamental, mas depois, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no artigo 9, inciso 4º, fica também estabelecido que vai ser necessário estabelecer uma base comum para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, o inciso 4º coloca assim: estabelecer em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, ou seja, a União em cooperação com os outros entes federativos, estabelecer competências e diretrizes para esses 3 níveis de educação, que vão nortear currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. Então, de novo, essa ideia dos conteúdos mínimos, formação comum, e agora também esse desdobramento para os 3 níveis de ensino. Ainda na LDB, no artigo 26, uma proposição a respeito dos currículos indica, né, que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Então, vale aqui esse destaque: a BNCC não pode, em momento nenhum, se propor ser um currículo final, mas ser uma base para orientar a construção dos currículos nesses contextos em particular. Então, tentando fazer aqui uma síntese do que
a legislação aponta é que competências e diretrizes, né, isso também está dentro da argumentação do próprio documento da BNCC, as competências e diretrizes, elas são comuns no território. E é assim que você tenta garantir, como dito aqui, né, os conteúdos mínimos, né, aqui dentro desse aspecto aqui, né, olha, no artigo 9, né, as competências e diretrizes, está dito literalmente. Então, ao estabelecer competências e diretrizes comuns, você tenta apontar para as aprendizagens essenciais. Os currículos, então, possuem base comum, mas podem ser complementados. E aí, então, emerge esse conceito de um conhecimento curricular contextualizado pela realidade local, social e individual. Então, a partir de uma base comum, cada realidade deveria constituir um documento próprio, né, referências próprias. Aqui repousa muito da crítica que a gente pode fazer à BNCC, tanto uma crítica inicial a respeito de como essas competências e habilidades e diretrizes foram elaboradas, mas também do espaço que elas vão deixar para que efetivamente esse movimento de adaptação às realidades locais possam existir. Mas, de toda forma, como eu disse, eu não vou me aprofundar aqui na crítica, é só deixar mesmo destacado esse ponto. O documento, em alguma medida, se ele vai deixar isso realmente possível ou não, né, é um ponto a gente considerar, mas o documento faz esse apontamento, né, que ele não é um currículo final. Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela precisa definir direitos e objetivos de aprendizagem e competências e habilidades. Isso, portanto, não são ainda as construções finais dos currículos em cada ponto do território nacional. Outro ponto também que é importante destacar é que a BNCC não veio substituir as DCNs, né, as diretrizes curriculares nacionais, que são mais antigas, e o MEC argumenta que as DCNs elas vão trazer algumas diretrizes doutrinárias sobre os princípios, fundamentos e procedimentos, dando mais estrutura à forma como os currículos vão se desenvolver, e que vai caber à BNCC, então, esses outros elementos, né, os direitos e objetivos de aprendizagem e a definição final de competências e habilidades. Então, os dois documentos precisam existir em conjunto e tratam de questões diferentes da organização do currículo nas redes. Com relação aos fundamentos pedagógicos, e aí também já anuncio, né, essa é uma outra crítica importante que se faz ao documento da BNCC, especificamente no ponto assim, da ausência dos de fundamentos pedagógicos muito claros, né, a gente tem realmente pouco a extrair desse documento, e aí vou entrar mais no detalhe sobre isso na próxima aula. Eu queria destacar dois elementos que estão no documento. O foco no desenvolvimento de competências, né, como eu já falei, as competências e habilidades são o ponto final, e sempre buscando indicar esse movimento. Eu preciso considerar a constituição dos conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Então, o saber para saber fazer. Então, essa ideia contínua da ação, né? Todo conhecimento adquirido já deve ser instrumentalizado para que ele possa ser mobilizado, né, para resolver as demandas complexas da vida, né, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então é sempre saber e saber fazer. Por isso, essa ideia da BNCC não ser conteudista, mas que o professor esteja atento não apenas com o objeto do conhecimento, mas com a habilidade que ele vai buscar desenvolver a partir de processos cognitivos específicos ao trabalhar com um determinado tema curricular. E um segundo ponto, também importante, no qual o documento sempre está orbitando, são os elementos da educação integral. Então, as aprendizagens fundamentalmente deveriam, né, ou devem estar sintonizadas com as necessidades, possibilidades e interesses dos estudantes,
um ponto fundamental também, e especialmente no ensino médio, considerar as diferenças entre os indivíduos, as diversas culturas juvenis, como elas podem criar novas formas de existir, então entender que esses currículos trabalham com uma sociedade em constante movimento e transformação e que devem, inclusive, estimular esses movimentos de transformação e de crescimento, tanto dos coletivos como né, dos indivíduos. E um ponto também é que a BNCC, ao trabalhar ou priorizar mais as áreas do conhecimento, ela não nega a existência individual das disciplinas, mas busca superar uma fragmentação radical. Então, muitas vezes, antes de chegar nas disciplinas específicas, tem toda uma reflexão, né, a respeito dos diálogos possíveis no âmbito das áreas de conhecimento. No caso do ensino médio, então, não se rompe a proposição, né, no sentido de eliminar as disciplinas individuais no ensino médio, mas a própria proposição da base já não se preocupa em tentar delimitar competências e habilidades por disciplinas individuais, né, se mantendo apenas nas áreas do conhecimento, como eu vou mostrar daqui a pouco. Na questão da relação entre os atores que vão, ao fim, fazer com que os currículos sejam efetivamente implementados nas escolas, o documento assim se posiciona, né, que ele propõe respeitar a autonomia dos entes federativos, delimitando algumas etapas, né? Então, o governo federal vai dar as diretrizes e os parâmetros, os sistemas e as redes de ensino, esses elaboram currículos próprios, e em cima dos currículos propostos pelos sistemas e redes de ensino, as escolas vão elaborar suas propostas pedagógicas, fazendo esse movimento do geral em direção ao particular. Então, insistindo aqui no ponto, a BNCC não pretende ser uma proposta final de currículo, né? Ela não é um currículo formatado para as redes de ensino, ela é apenas uma base para indicar, né, os processos subsequentes, que eu vou até delimitar alguns deles aqui. Esse movimento de padronização com respeito à autonomia, ele busca alcançar aí dois elementos básicos. Ao garantir as aprendizagens essenciais, né, de um lado, procura-se promover algum tipo de igualdade educacional, garantir que determinadas aprendizagens que foram consideradas essenciais pelos especialistas que formularam a BNCC constem em todos os currículos. Da mesma forma, mas em oposição, reconhecer que também há diversidade de situações, muita desigualdade em todo o país, né? Mais uma vez, né, só destacando, há muita crítica à BNCC em silenciar a respeito de determinadas desigualdades, especialmente infraestrutura, né? Há muitas críticas nesse sentido. Mas o documento aponta aqui que essas formulações regionais e locais dos currículos, elas precisam também atender a essa realidade que há, né, desigualdades no país, e precisam, então, se mobilizar no sentido de, ao construir as propostas próprias, permitir estimular a equidade na produção das políticas educacionais. Então, tentando aqui mostrar uma sequência de ações que deveria dar continuidade à construção curricular, quer dizer, para as quais a BNCC é apenas uma base inicial, é só uma indicação. Então, aqui a ideia aqui de 7 etapas que ainda seriam ações que estão fora do escopo da BNCC. Então, por exemplo, contextualizar esses conteúdos e componentes curriculares para tornar significativos na base de realidade dos lugares e do tempo onde estão os alunos. E isso muito critica-se a BNCC nesse sentido, mas ela, né, efetivamente, ela traz que ela não se propõe a isso e que deve ser nos movimentos posteriores de formulação do currículo. Propor também formas de organização interdisciplinar desses componentes curriculares, isso não está previsto, né, na BNCC. A questão das metodologias, das estratégias didático-pedagógicas, considerando as necessidades do grupo de aluno, também não está tratada na BNCC, e isso
estaria, né, pode tanto estar nas propostas curriculares, né, mas eu acho que esse ponto 3, especialmente no projeto político-pedagógico de cada escola, os procedimentos para motivar e engajar alunos, né, nas aprendizagens, também muita particularidade aqui. Procedimentos de avaliação também não são detalhados e recomendados no âmbito da BNCC. Selecionar e produzir recursos didáticos também não é uma ação que está na BNCC e que deve ser dada nesses passos subsequentes. E, obviamente, a formação continuada dos educadores. Há também, né, proposição de base, né, uma BNC formação, mas a ação de formar, né, em si os educadores também está por conta, ou indica-se, né, que ela deva ser também levada a cabo pelas redes de ensino e pelas escolas. Olhando aqui a estrutura geral do documento, essa aqui é uma ilustração do próprio documento, a gente tem aqui o seguinte, as 3 etapas da educação básica, né, infantil, fundamental e médio, e como que o documento se organiza. Bom, no ponto da educação infantil, a gente tem os direitos de aprendizagem e os campos de experiência, então ele fica só no nível dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Eu não vou detalhar aqui essa parte que não é do nosso interesse particular aqui na disciplina. Vou me deter mais aqui no ensino fundamental e médio. Começa pelas áreas do conhecimento, essas 5 grandes áreas, né, que incluem o ensino religioso. Para cada área do conhecimento, aqui no ensino fundamental, a BNCC vai propor competências específicas na ideia de detalhar aquelas 10 competências que eu mencionei no início, tá? E as competências, elas têm essa ideia de fazer essa articulação horizontal, né, entre as áreas do conhecimento, estabelecer aí uma relação, mas também vertical, ao longo do processo de desenvolvimento, né, elas vão perpassando e retornando, né, na medida que há algum aumento de complexidade, algum aprofundamento, né, essas competências também retornam, porque são competências gerais. No caso do ensino fundamental, se detalha, né, pelos componentes curriculares, a geografia, a história, né, as ciências da natureza, e as competências específicas de cada componente também são dadas. No caso do ensino médio, a gente não entra em componentes curriculares e fica apenas, como eu falei, nas áreas do conhecimento. Linguagem e suas tecnologias, a matemática, ciência da natureza, ciências humanas, sociais e aplicadas. E para todos, delimita-se aqui as habilidades, né? Então, fazendo essa sequência, no caso do ensino médio, não há delimitação nem de unidades temáticas, nem de objetos do conhecimento. Entendo, né, nesse movimento de não fazer separação radical, né, entre componentes curriculares, né, isso é mais forte no caso do ensino médio, mas no caso do ensino fundamental ainda é possível agregar as habilidades em unidades temáticas e objetos do conhecimento. Então, para tentar entender a estrutura de uma habilidade, eu peguei aqui como exemplo uma habilidade da geografia. Ela tem o código EF06GEL2 e o texto completo dela está aqui. Analisar modificações de paisagem por diferentes tipos de sociedade, com destaque para os povos originários. Então, a gente consegue definir aqui 3 elementos básicos. Primeiro, um verbo, que ele vai explicitar aqui o processo cognitivo envolvido nessa habilidade. Então, aqui no caso, é o processo cognitivo de fazer análise. Por exemplo, é diferente de identificar, é diferente de comparar, é diferente de elaborar. Então, cada habilidade vai propor um ou mais verbos, né, que descrevem processos cognitivos diferentes também, com diferentes níveis de complexidade. Um complemento desse verbo que vai explicitar de forma mais clara qual que é o objeto do conhecimento que se quer mobilizar. Então,
a proposta aqui é estimular a análise do quê? De modificações na paisagem realizadas por diferentes tipos de sociedade. E aqui a gente ainda tem um modificador que tenta explicitar o contexto. Notem que não é necessariamente esse contexto regional e local, né? Ele não localiza a habilidade para um estudante específico, mas dá mais um detalhamento contextual. Então, a ideia é que se faça a análise das modificações da paisagem e se dê um destaque para essa ação em meio a povos originários. Tá? Então, toda habilidade pode ser dividida nesses 3 elementos. Nem sempre a divisão, o documento não fornece ele dividido assim, nem sempre a divisão é banal de fazer, mas em muitos casos é possível, sim, conseguir identificar essas 3 seções. E a gente tem aqui também uma explicação do que é esse código. Então, o EF, né, indica para o ensino fundamental, o 06 aqui é o ano, né, então indica com a habilidade do 6º ano, o GE é a geografia, e o 02 aqui dentro do próprio ano, né, as habilidades fazem uma sequencial. Então, dentro do 6, né, você vai do 1 até a quantidade que tiver, né? Então, para os 9 anos do ensino fundamental, você vai ter, no número final aqui, né, possibilidade de ver a quantidade de habilidades que estão propostas. Trazendo, então, para o ensino fundamental, que é esse primeiro elemento aqui que a gente vai considerar, depois eu falo um pouco sobre o ensino médio, existem alguns princípios, tá? 4 princípios básicos que todas as disciplinas deveriam buscar trabalhar, né? Cada uma dentro da sua especificidade. Ser capaz de promover uma contextualização, né? Constituindo noções de tempo e espaço, com os conceitos fundamentais de cada área. Então, dentro da física, da biologia, da geografia, da história, né? Saber trabalhar os conceitos fundamentais dentro das noções de tempo e espaço, também constitui um raciocínio espaço-temporal, né? Entendendo essa ideia, né, de que o ser humano produz o espaço que vive, apropria-se dele, compreender relações espaciais construídas no tempo, reconhecer que os espaços são percebidos, concebidos e vividos e que eles não são lineares, e a questão da formação ética, né? A crítica à ação humana, os modos de construir e valorizar os direitos humanos, respeito ao ambiente e coletividade, fortalecimento de valores sociais, e preocupação também com as desigualdades sociais, né? Outro ponto importante a ser considerado. Agora, dentro das ciências humanas, propõe-se aqui, então, 7 competências específicas. Então, elas deveriam funcionar e ser aplicadas para o desenvolvimento das competências no caso aqui, de geografia e história. Então, 7, eu vou passar rapidamente por elas aqui, né? Compreender a si mesmo e outro com identidades diferentes e destacando isso, tá? Cada uma das grandes áreas do conhecimento, né? Ciências humanas, ciência da natureza, matemática, linguagens, vão ter as suas competências específicas. Uma segunda, analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico científico e informacional, mobilizando os conhecimentos das ciências humanas, identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza, interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas em relação a si mesmo e a outros, comparar eventos ocorridos no mesmo espaço e em espaços variados, então ser capaz, né? Veja que o verbo sempre está mobilizando algum processo cognitivo. Ser capaz de analisar, ser capaz de identificar, de interpretar, de comparar, de construir ou elaborar argumentos e também de utilizar linguagens, né? Cartográfica, gráfica, iconográfica, gêneros textuais e tecnologias de informação e comunicação do desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal. Nesse sentido, para cada disciplina, então, mobiliza-se aquelas 10 competências gerais e, no caso das ciências humanas, essas 7 competências gerais. No caso da geografia, há uma proposição de que a construção das habilidades deve dialogar com os elementos do que o documento chama de raciocínio geográfico. Há também críticas a isso, não vou me ater a elas aqui, só nesse primeiro momento apresentar esses 7 elementos aqui, né? Analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem, né? Seriam
princípios fundamentais para que, ao aprender a geografia, ao adquirir os conhecimentos geográficos, os estudantes consigam fazer as operações cognitivas necessárias, né? Então, conhecer os fenômenos geográficos, né, é fundamental sempre ser capaz de comparar ele com outros, identificar semelhanças e diferenças, né, o que se chama de analogia. Entender que os fenômenos que se desdobram no espaço, eles sempre estão conectados com outros fenômenos, e próximos ou distantes, né, entender a importância aí da distância na conexão entre fenômenos, saber diferenciar fenômenos, né, pela superfície terrestre, né, resultando aí no fato de que os fenômenos geográficos diferenciados ao longo da superfície terrestre, eles também resultam, né, na diferença entre áreas. Um ponto importante na geografia, né, é entender a questão da distribuição dos objetos geográficos, né, daqueles objetos que estão localizados no espaço, como eles se repartem. A questão da extensão, né, que é pensar aí no espaço finito e contínuo, delimitado pela ocorrência do fenômeno geográfico. Localização, um ponto importante, né, entender a questão do endereçamento, né, dos objetos, né, da posição deles na superfície terrestre, como ela pode ser absoluta e relativa, o passo aí para compreensão e interpretação da cartografia, e falar também de ordem, né, de arranjos espaciais, né, de princípios que regem, né, como é que o espaço se estrutura, né, as regras próprias da sociedade. Então, o documento também tenta delimitar aqui esses 7 movimentos de raciocínio que seriam importantes e particulares, né, e próprios da geografia. E aí a geografia também vai propor 7 competências específicas que, aqui no caso do ensino fundamental, vão perpassar os 7 anos, né, os 9 anos do ensino fundamental. Utilizar conhecimento geográfico para entender a interação de sociedade e natureza, estabelecer conexões entre diferentes temas do conhecimento geográfico, desenvolver autonomia e senso crítico, desenvolver pensamento espacial, né, e usar as linguagens cartográficas e iconográficas para expressar, né, esse desenvolvimento e comunicar com outros, utilizar aí procedimentos de investigação que requerem conhecimento científico da geografia, construir argumentos com base em informações geográficas, debater e defender ideias, agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Então aqui seriam as competências nas quais usa-se o raciocínio geográfico para construir as habilidades. E aí, pensando um pouco no ensino médio, a ideia aqui de como ele vai se estruturar, né? O novo ensino médio estabeleceu que as competências gerais da educação básica, né, elas vão estar também aplicadas, né, ao ensino médio, já que a educação básica, né, é ensino fundamental e médio, e no contexto do ensino médio, a BNCC também vai propor competências específicas, não para os componentes curriculares em específicos, mas, como eu disse, para cada uma dessas 4 áreas do conhecimento. E correlatas às competências específicas, às habilidades de cada área. No caso da BNCC, no ensino médio, ela seria responsável por um processo de formação geral. Essa é uma legislação, né, que vem sendo alvo de discussão, de algumas mudanças ao longo do tempo. Então é importante tentar notar, né, como é que essa legislação está organizada no momento que você assiste esse vídeo. Mas no momento que eu gravo, né, a gente ainda tem uma proposição de um ciclo comum, utilizando o direcionamento da BNCC, né, com uma carga horária específica, e a continuidade do ensino médio em itinerários formativos, para os quais delimita-se, né, um percurso de maior aprofundamento, ou em uma das 4 grandes áreas do conhecimento, ou então no itinerário formativo da formação técnica e profissional. Essa é a proposição aí da lei atual do novo ensino médio, e que a BNCC já se propõe dialogar com isso.
Um outro elemento também que está muito forte na BNCC, e aqui é um texto, um parecer da CNE, é falar sobre juventudes, né? Tentar estabelecer um diálogo com o conceito de juventudes, entendendo a juventude como uma condição socio-histórica cultural de uma categoria de sujeitos que necessita ser considerada em suas múltiplas dimensões, com especificidades próprias que não estão restritas às dimensões biológica e etária, mas que se encontram articuladas com uma multiplicidade de atravessamentos sociais e culturais, produzindo múltiplas culturas juvenis ou muitas juventudes. Então, essa própria ideia dos itinerários, ela tenta dialogar com essa perspectiva, né, das múltiplas juventudes e da necessidade de dar mais liberdade aos jovens, já né, no ensino médio, de construir itinerários próprios. E a ideia, então, é articular a construção do itinerário próprio com a perspectiva de projeto de vida, né, que é uma outra dimensão, né, que a BNCC tenta construir, especialmente no caso do ensino médio, que deve-se, as instituições devem trabalhar, né, as redes de ensino devem trabalhar com os educandos os componentes próprios de cada disciplina, de cada componente do conhecimento, mas articular todos eles, né, e direcionar o jovem, especialmente, a que constitua a partir deles um projeto próprio de vida, né, para que ele se torne protagonista aí do próprio processo de escolarização. Daí, né, essa proposta de construir mais flexibilidade dentro da trajetória do ensino médio. No caso do novo ensino médio, a ideia que o documento também tenta argumentar é que a BNCC está em completa consonância com aquilo que a LDB trouxe de novos desafios para o ensino médio. Então, consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, né? E aí as proposições da BNCC, né, viriam para favorecer atribuir mais sentidos às aprendizagens, e seriam assim que as habilidades estariam construídas, né? Aí dá para avaliar, né? Cada um avaliar e entender se está dessa forma mesmo. Garantir os protagonismos, valorizar papéis sociais, permitir reflexão sobre aprendizagens individuais. E por aí vai, né? O documento vai buscando mostrar em que dimensões que ele está tentando fazer o diálogo com os objetivos da LDB. Preparar os jovens também para o trabalho, para a cidadania, aprimorar o educando como pessoa humana e compreender os fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos. Há também algumas críticas, né, que podem ser feitas a esse movimento, mas, como eu já disse, né, fica para a próxima aula. E aí eu quero terminar abrindo aqui uma planilha para mostrar para vocês um pouco o conjunto geral das habilidades. Essa planilha também vai ficar disponível. Então, tem aqui o ensino, tanto o ensino fundamental como o ensino médio, né, as habilidades estão todas aqui. Aí, no caso aqui, né, das ciências humanas que a gente trouxe, né, 6 grandes competências específicas e elas desdobradas em habilidades. No caso do ensino fundamental, como eu mostrei, a gente vai ter unidades temáticas, objetos do conhecimento, delimitação clara da aplicação de cada habilidade por ano e a habilidade em si com as suas codificações. Tem uma aqui que eu fiz esse exercício de tentar fazer a distinção aqui pelas cores daqueles 3 elementos, né? O verbo, o objeto do conhecimento e o modificador. Então, por exemplo, dentro da unidade temática, forma de representação e pensamento espacial, tem aqui o objeto do conhecimento de trabalhar pontos de referência. No primeiro ano, né, buscou-se, então, trabalhar especificamente os pontos de referência aqui dentro da proposição, né, de criar mapas mentais e desenhos. Então, a operação, né, cognitiva é criar, a de baixo aqui também, né, a 2 também é elaborar e depois utilizar mapas mentais e desenhos, e também mapas simples para localizar elementos. Então, ao trabalhar pontos de referência, a ideia é que eles possam aprender a criar os seus primeiros mapas, né, mapas simples. E qual que é o contexto aqui? Itinerários, contos literários, histórias inventadas e brincadeiras, então mapas baseados aqui
uma criação mais livre, e depois esse que, né, me parece ser um pouco mais complexo, né, mapas simples para localizar elementos do local de vivência. E aí, dentro do contexto, né, considerar referências espaciais, na frente e atrás, esquerda e direita, em cima e embaixo, e também ter o seu próprio corpo como referência, né? Então são movimentos contínuos aqui, correlatos, para trabalhar a ideia, uma ideia inicial e básica de pontos de referência. Bom, e dessa forma vai. Então, vou deixar também esse documento aqui para leitura, consulta, né? Ele já está... Isso está tudo dentro do documento geral da BNCC, mas já está bem organizado aqui nessa planilha. Vou deixar ele aqui para consulta geral de todos vocês. Ok? Então, um pouco é essa a ideia que eu queria trabalhar hoje, né? Agradeço a atenção de vocês. Fica aí, então, a recomendação para leitura do material, para análise do documento da BNCC, e a gente volta na próxima semana. Até mais.